Olá, você é muito bem-vindo a mais uma aula do curso para preparação de pregadores. Se você está bem lembrado, na última aula a gente aprendeu que um sermão possui 3 partes. A primeira parte chama-se introdução, a segunda argumentação e a terceira conclusão. Essa ordem que eu apresentei, na verdade, é a ordem de exposição da mensagem. Você lembra que eu havia mencionado que quando se prepara a mensagem, a ordem é outra. Primeiro a gente prepara a argumentação, que é a mensagem, que é a parte maior. Em segundo lugar, se prepara a conclusão e, finalmente, a introdução. Nós vamos, na aula de hoje, tratar sobre a conclusão. O que é conclusão? Para que serve? Como se faz? A conclusão é o clímax de uma mensagem. Tudo o que você disse antes, na introdução, na argumentação, foi preparando o caminho para o que vai dizer na conclusão. Portanto, a conclusão precisa ser muito bem pensada e planejada. Eu já estive assistindo a vários oradores e percebi algumas vezes que a mensagem foi bem preparada e bem exposta, mas a conclusão deixou a desejar. Possivelmente essas pessoas prepararam uma argumentação e pensaram assim: lá na hora em que eu estiver pregando vem a inspiração e vai dar certo. E frequentemente a inspiração não vem e não dá certo. A mensagem foi boa, mas terminou de uma maneira não muito adequada. Para que isso não aconteça, a conclusão precisa ser também muito bem pesquisada, pensada, planejada, para que o sermão possa ter um bom efeito na vida dos ouvintes. Quando a gente começa a preparar um sermão, nós temos em vista algumas coisas. E uma delas é que a gente pretende que após a mensagem, o ouvinte volte para sua casa e pratique alguma verdade da palavra de Deus. O sermão exige uma resposta de fé e de ação da parte do ouvinte. E quando chega na conclusão, uma das coisas que eu devo mencionar é justamente qual é a ação que a pessoa deve fazer quando retornar para o seu lar, para a sua vida normal. Existem algumas maneiras de concluir. Uma delas é resumir. Você apresentou toda a mensagem e agora em poucos minutos, com muita brevidade, você vai resumir o que foi estudado. Lembrando sempre que a conclusão possui apenas 5 a 10% de todo o tempo da mensagem que você tem. Uma outra maneira de a gente terminar a mensagem é apresentar os pontos principais. Você lembra? Você preparou aquelas 2, 3 ou 4 divisões que a gente chama aqui de gavetas. Você pode agora mencioná-las novamente na hora de apresentar a sua conclusão, destacando assim os pontos principais do que foi apresentado. Outra maneira muito boa também é a gente contar uma história para terminar a mensagem. Você quis ensinar alguma lição, quis levar o povo à prática de uma certa ação. E se você agora conta uma história de alguém que fez aquilo que você quer que o povo faça, vai ficar muito bem também. Mais uma maneira para a gente concluir é fazer perguntas retóricas. Você deve lembrar que numa outra aula a gente já aprendeu que um orador pode se valer de 2 tipos de perguntas. Às vezes faz perguntas esperando que o povo dê respostas. Em outras vezes ele pergunta, mas não quer resposta. São perguntas só para as pessoas pensarem. São chamadas perguntas retóricas. Para a gente concluir uma mensagem, podemos fazê-lo deixando algumas perguntas retóricas para que o povo realmente pense. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu esteja concluindo um sermão em que o assunto estudado foi a comunhão com Deus. Depois de argumentar, veja como eu termino. Meus irmãos, para terminar esta mensagem, eu quero deixar com vocês 3 perguntas. Não respondam para mim, não responda para quem está aí ao seu lado, mas responda para Deus, pode ser aqui mesmo, agora, ou voltando para a sua casa. Primeira pergunta: quanto tempo você gasta cada dia estudando a palavra de Deus?
lendo, meditando nesta palavra? Quantos minutos dá por dia? Segunda pergunta. Quanto tempo você gasta diariamente para orar a Deus? Só você e Deus e mais ninguém. Quantos minutos você gasta nessa tarefa a cada dia? Última pergunta. Você crê que esse tempo que você despende cada dia para ler a Bíblia e para falar com Deus é suficiente para você se preparar e estar completamente salvo um dia no reino de Deus? Perceba, eu fiz um fechamento com 3 perguntas retóricas para o povo pensar. Não preciso dizer mais nada, o sermão então terminou nesse momento. Esse é outro modo de concluir uma mensagem. Algumas vezes também, a mensagem estudada ou o texto que estamos considerando pode ser um tanto teórico. E agora na conclusão você vai mencionar como aquele texto funciona em nossa vida. Que lição preciosa ele tem e como praticá-la então no nosso dia a dia. Vamos agora considerar um pouquinho outra coisa muito importante. O que não fazer na conclusão. Aqui você aprende o que você faz e também o que você não faz. Então observe. Não diga que esqueceu de algum tópico. Por exemplo, você está pregando sobre salvação e vai terminar assim, desculpe irmãos, eram 5 passos para a salvação e eu lembro só de 4. Não diga nada. Você não deve mencionar nada que esqueceu. Isso é muito importante. Esqueceu, deixa para lá, ninguém precisa ficar sabendo, apenas apresente aquilo que você recorda no momento. Mais uma dica, não para de repente. Você não pode estar pregando, falando, expondo a mensagem e de repente simplesmente para. Você tem que fazer um fechamento. Isso é muito significativo. Não se desculpe. Isso acontece geralmente com pessoas que não estavam bem preparadas. Frequentemente, elas nem eram escaladas para pregar naquele dia. Por alguma razão, quem sabe o pregador não apareceu e a pessoa responsável pelo culto foi convidada naquele momento e ela vem para pregar. Se apresenta, aceita o convite, enfim. Ela começa a pregar achando que daria certo, que seria uma boa mensagem. Mas, no decorrer da sua apresentação, ela percebeu que não ficou tão bem como havia esperado. E então ela não se referiu a ser pega de surpresa no início da mensagem, e no final ela vai começar a se desculpar, dizendo mais ou menos assim, olha irmãos, eu sei que não ficou tão bem, mas também não era eu, e começa a se desculpar. Isso não fica bem, não deve nunca ser feito, porque não ajuda em nada na transmissão e na aceitação da palavra de Deus. Também não se coloca novos argumentos. Você deve usar esse tempinho final só para concluir. Algumas vezes as pessoas estão pregando e lá pelo meio havia um argumento muito importante que elas esqueceram. E estão para acabar a mensagem, agora lembram daquele argumento. E são tentados a colocar nesse momento. Não coloque mais. A vez de ele entrar já passou, deixa para lá. Não fica muito bom colocar uma coisa nova na hora de fechar a mensagem. Mais uma dica para você, e essa é muito importante. Não estique. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo que é muito usado por escritores e professores de oratória, de homilética. É o exemplo de um avião. Quando o avião está chegando ao seu local de destino, ele diminui bastante a velocidade, ele diminui também a altitude, ele solta as suas rodinhas, ele ameaça que vai descer e começa a descer e finalmente ele pousa. Alguns pregadores também, quando estão para terminar a mensagem, eles fazem algo parecido. Eles ameaçam que vão terminar. E pela velocidade da fala, pelas palavras empregadas, a gente percebe que está para terminar. E ele então está justamente para terminar tudo, só falta dizer o amém. Mas ele não termina. Ele levanta voo de novo e dá mais uma voltinha. Por que ele faz isso? Porque percebeu que não ficou bem. Por que não ficou bem? Porque ele não preparou. Ele achou que viria inspiração na hora e que funcionaria, e não deu certo. E ele então, como um avião, dá toda uma outra voltinha e usa uma porção de palavras, e quando vai
para terminar só falta dizer amém, alguns dão mais uma voltinha. Assim, há sermões que têm 3, 4 ou 5 conclusões e nenhuma presta. Tudo isso porque não foi preparado. Portanto, você está assistindo esta aula para poder aprender a pregar. E uma parte muito importante do sermão é a conclusão. Quando você fizer o seu próximo sermão, eu aconselho a você, gaste bastante tempo a conclusão. Pense bem, planeje bem, prepare bem, escreva, isso vai ajudar você. Treine bastante. E assim, quando você for expor a palavra de Deus, certamente terá um bom resultado. Deus abençoe você.